Bom dia, crianças. Bom dia, amados. Como diz o Dimas, meu amigo Dimas. Bom dia, meus guerreiros. Vamos acordar, vamos deixar aí as espiãs demais e vamos trabalhar para um bem comum, que é justamente a nossa entrada na universidade. Nossa entrada na universidade é o que importa, né? Crianças, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de química. Especificamente hoje eu busquei novidades, eu busquei trazer uma aula mais interativa, né, eu busquei fazer com que vocês, que devo ressaltar, devo parabenizar vocês pela ótima participação que eu tenho nessa turma, tá? Eu fico muito feliz, é um combustível, vocês são um combustível para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho, tá? Então, mesmo que eu não esteja olhando para os olhos de vocês, mas eu vendo que estão boa maioria na sala, né? Nós temos aqui 14 alunos aqui, já é o suficiente para mim, já me dá ânimo, já me dá força para poder continuar. E eu agradeço muito a Deus por isso. Crianças, hoje, é isso aí, Chiquinha. Crianças, hoje nós vamos, com chuva e tudo, né? Tem algo em comum, né? Algo assim que não dá para entender essa chuva fora de época, né? Ontem estava fazendo até um friozinho agradável aqui no Disseu, especificamente, tinha um cara gritando: tá chovendo granito, tá chovendo granito. Eu digo: pois pronto, é o fim. Tá chovendo granito, é o fim, né? Então já estava me despedindo aqui dos familiares, né? Porque chovendo granito não tinha quem ia suportar essa chuva, né? Mas levando em consideração aí que ele errou, né? O cidadão errou. Hoje nós temos um dia proveitoso e vamos aproveitar o máximo possível, né? Vamos aproveitar o máximo possível. Quero mandar um alô aí para o Andrews, né? O conhecido Jujuteiro, nunca deu um mata-leão na irmã dele, nunca, né? O João Pedro Cardoso, meu amigo Baima, que a gente estava com saudade do Baima, meu grande amigo Lucas, um cara que eu tenho um apreço muito grande, não é isso? Ó, lembro quando choveu granito no Natal do... mas ela te bateu, mas ela é valente mesmo, ela é valente. Isaac, Jéssica, Eduarda Brandão, aquela valsa inesquecível, minha querida amiga Carol, né, a Carol, que um dia nós iremos para a Coreia, se Deus quiser, a Stephanie, Olhos Brilhantes, o meu amigo Chiquinho, a Joyce, também conhecida como Chiquinha, Ebet, né? Matias Olímpio está entrando aí. Ingrid, tudo bem, Ingrid? Né, tudo bem? Matias Olímpio entrou, né? Então, gente, hoje especificamente eu vou falar de bioquímica. Gente, bioquímica, ela tá, segundo as estatísticas do nosso amigo Bernoulli, bioquímica é cerca de 12% do que é cobrado no Enem, tá? Nos últimos anos, tá? Foi feita uma estatística e verificou-se que bioquímica, eu realmente acho que um dia eu vou estar andando nas ruas da Coreia. Sim, eu acredito, eu tenho fé que isso acontecerá, Carol. Vou estar andando nas ruas da Coreia e vou dar de cara com com certeza, com certeza. Não se preocupe, não, isso vai acontecer. Tá chovendo aqui agora, pois é, Isaac, eu estou muito preocupado com essa chuva. Na verdade, eu fico muito feliz, né? Mas, fora de época, é sinal de que tem alguma coisa errada, né? Ainda não terminamos o BR ao Bro, né? Ainda tem dezembro ainda, novembro todo agora e dezembro por frente. Enfim, crianças, voltando aqui, a biomolécula, a bioquímica, ela é cerca de 12% do que se é cobrado de química no Enem. E vocês já devem ter visto isso com o Francis, né, com o meu grande amigo Francis, também conhecido como Francisco. Ele deve ter falado profundamente sobre isso de uma maneira bem agradável, que eu assisti aulas dele, vocês não sabem, mas eu entro e assisto as aulas dele. Eu acho importante aprender, né, independente da área, né, eu gosto de aprender, isso é importante. E hoje eu vou falar sobre carboidratos e proteínas, né, especificamente, falar dos tipos de ligações, falar
da interação que existe entre eles, falar, inclusive, de conteúdos nossos passados, né, dentro desse conteúdo, polímero, interações intermoleculares, isomeria, né, então são funções, né, são relações passadas de química que nós levamos em consideração para o que nós iremos trabalhar hoje com bioquímica, tudo bem? Eu vou aqui espelhar alguma coisinha. A Thaís não está aqui, eu vi a Thaís na praia, então acredito que ela não chegou a tempo, né, para assistir nossa aula, mas tudo bem. Eu não estou criticando, pelo contrário, eu também queria ter esse privilégio, mas eu tenho medo, inclusive tenho medo do corona, né? Aqui no DC o pessoal chama de coronga, o coronavírus, né? Então vamos lá, não perder muito tempo não, que hoje eu estou com as costas daquele jeito e vou ficar sentado, não ficarei em pé, vou ficar sentado, tá aqui esse material, vou disponibilizar para vocês, tá? Esse meu material aqui estará disponível para todos vocês, a questão aí das biomoléculas, né? Carboidratos e proteínas, especificamente. Temos aqui uma representação deles, né, que é chamadas aldoses e cetoses, onde nós temos o grupo da glicose, especificamente nós temos o aldeído, e nós temos especificamente aqui a cetose, que é a presença da cetona. Volta a bater nessa tecla. Nós precisamos estar sempre ligados aí, gente, na relação aí direta com as funções. As principais funções, se nós trabalhamos com carboidratos e proteínas, especificamente carboidratos, nós levamos em consideração alguns grupos, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, esses são os principais formadores dessas estruturas. Temos outros fatores relevantes, como o tipo de interação que eles fazem, porque nosso conteúdo passado foi polímero, né? Nós falamos de polímeros, que é justamente monômeros formadores de macromoléculas. Não vai ser diferente aqui. Eu até mostrei para vocês que os carboidratos, as proteínas, os lipídios, né? Todos eles são considerados polímeros naturais, né? Isso são considerados polímeros naturais porque formam estruturas complexas, né, através de pequenas partículas que nós chamamos de monômeros. Tudo bem? Então, vamos lá para os conceitos de carboidrato. Só para lembrar, o carboidrato, gente, ele está no nosso cotidiano. Carboidrato é aquela energia rápida, né? Então, eu acredito que vocês hoje, porque hoje é segunda-feira, né? Hoje nós tivemos 2 domingos aí, e hoje é segunda-feira, então, para que vocês tivessem energia e poder assistir às aulas maravilhosas de hoje, nem sei qual foi que vocês assistiram, mas as aulas maravilhosas que vocês assistiram hoje, vocês necessitaram de energia. Então, vocês possivelmente fizeram o uso aí, né? Usar e abusar daquele velho cuscuz. Aquele cuscuz, né? Com aquele ovo por cima, aquela calabresa cortada com molho, então aquele cafezinho, né? Com a fumacinha saindo ali, a termodinâmica, enfim. A química está no teu cotidiano, a química está no teu dia a dia. E hoje não foi diferente. Então, aquela energia rápida, né, aquela quebra, aquele metabolismo, né, aí tem a questão das enzimas, que nós também iremos falar sobre isso, estão relacionados aí com a energia diária, a energia para a gente poder fazer as nossas atividades diárias, e nós encontramos rapidamente, facilmente, aonde nos carboidratos. Difícil, né, de isso acontecer, por exemplo, nos lipídios, nas gorduras, que é um ponto de energia, né, inclusive, falando de saúde, né, quando a gente tende a emagrecer, né, a tendência das pessoas a querer emagrecer, por exemplo, eu estou tentando, isso aconteceu, eu estou muito acima do peso, eu tenho um aplicativozinho que eu baixei aqui, que diz que eu estou obeso tipo 1, né, eu sabia que tinha arroz tipo 1, arroz tipo 2, mas obeso, né, tipo 1, tipo 2, eu não sabia, então, é vivendo e aprendendo, então eu estou nessa situação, né, estou acima do peso. Então, a gente vai eliminando os carboidratos quando começa a fazer o processo aí de emagrecimento. Então, os carboidratos, esse açúcar vai ser eliminando, vai ser consumido rapidamente. E aí, para emagrecer realmente, nós temos que fazer agora o consumo específico, no caso aí, a redução das gorduras, porque as gorduras é que ficam acumuladas, mas elas só acumulam a partir do momento que eu faço o consumo exacerbado do carboidrato. Por exemplo, Carol, eu sou louco por arroz. Então, Carol, eu acredito que a gente se encontra na Ásia, assim, né?
porque eu sou doido por arroz. Se você fizer um arrozinho bem temperado, aquele arrozinho bem cheiroso, já me atrai, né? Então, eu não dispenso arroz, então é por isso que eu estou acima do peso. Até porque, energeticamente falando, um grão de arroz, pessoal, um grão de arroz tem cerca de 4 quilocalorias, né, por mol. Então, um grãozinho de arroz já me dá essa quantidade de energia. Imagine aí 1.000 grãos de arroz, né? Então é muita energia e o meu corpo não consegue. Vou comer só arroz agora. Lucas, é assim mesmo. Então, o arroz ele tem muita energia. Então, veja que nesse que tinha até estava tendo até memes direcionados ao arroz, né? A gente que estava vendendo, trocando terreno por pacote de arroz. Então, poderia ter sido feito, eu acredito que muitas pessoas fizeram isso, no azeite de coco. Eita, meu Deus do céu. É loucura demais, é bom demais. Já pensou? Um arrozinho no azeite de coco, com aquele feijãozinho misturado. Eita, meu Deus. Aquele feijão novo, ó, Stephanie, feijão novo. Rapaz, não tem para onde. Isso é o feijão verde, novo, verde, é feijão, né? Não tem para onde, é ótimo. Então, a substituição desse arroz poderia ter sido feita com macarrão. O macarrão, energeticamente falando, ele não tem tantas calorias quanto o arroz, né? Para quem não sabe disso, óbvio que o excesso, né, vai causar o que nós temos com o consumo exacerbado aí dos carboidratos. Né? O excesso, ele ocasiona isso. Para quem não sabe, eu acredito que vocês saibam, mas as frutas também são consideradas carboidratos. A banana, a manga, a goiaba, enfim. Nós temos essa estrutura aí de energia rápida. Né? Então, se você quiser consumir, porque tem pessoas que agora entraram na vibe aí dos veganos, né? Então, fica faltando alguma coisa para o organismo, né? Fica faltando alguma coisa, especificamente, não só a questão do carboidrato, mas também as proteínas. Gente, a proteína ela tem funções importantíssimas, principalmente na parte hormonal. Elas controlam essa produção de hormônios, elas estão dentro... olha aí o quê? Eu não entendi, Brandão. Não entendi. Quem é que é vegano aqui? Tem algum vegano aqui? Tem, acho que deve ser o Chiquinho, né? Ah, eu tenho que consumir mais de 3.000 quilocalorias por dia. Tá malhando, né? Fazendo academia, tá malhando. Eu acho que eu consumo essas 3.000 aí fácil. eu consumo fácil. Só que ela não tá sendo queimada, né? Essa energia não tá sendo queimada, e aí eu tô aqui sofrendo. Eu tava pensando, meu Deus, se as aulas presenciais voltarem, o pessoal não vai me reconhecer, porque eu vou ter que comprar aquelas roupas do estilo GG para poder entrar. Eu não vou entrar com aquelas roupas, né, aquelas roupas apertadinhas, né, porque eu estou muito acima do peso. Né? Então, gente, é importante nós salientarmos que o que é cobrado para vocês no Enem sobre isso está no cotidiano, né? A parte da bioquímica está no cotidiano, nos alimentos, nas academias, como o Lucas está falando. Então, está direcionado com a energia que nós vamos necessitar e como nós vamos queimar essa energia, como é que ela vai ser queimada, como é que ela vai ser aproveitada. E a questão do acúmulo é uma vertente de problemas, né? Uma vertente de problemas. Se eu vou acumular carboidratos no meu organismo, esses carboidratos eles vão ser transformados em gorduras, em lipídios. Então, os açúcares, né? Isso, eles fazem essa interação, essa transformação direta. Óbvio que, quando eu falo de acumular energia, se fala em gordura. Inclusive, você usa isso muito no futebol, né? Os times de futebol estão acumulando gordura. Né? Isso quer dizer que eles estão acumulando pontos, né? Ou, no caso, levando em consideração para o nosso cotidiano, energia. Então, quem tem gordura, as gorduras, elas são os últimos casos, os últimos ataques de produção de energia. Só vou atacar as nossas células, nosso organismo, só vai atacar as gorduras quando se esgotou toda a parte de carboidratos, toda a parte de glicídios existentes no meu organismo. Tá? Isso acontece nas academias. Não, você chega na academia, não sei qual é o objetivo do Lucas, eu acredito que seja a hipermetropia, né? É ficar trincado, né? Não, Lucas? É ficar trincado aqui e tal. Mas tem gente que utiliza para poder emagrecer. Vai para a academia para emagrecer. Lá vai haver a queima, até chegar nas gorduras, e essas gorduras vão ser queimadas aí sim, né?
Ixi, é mesmo. Aí, Lucas. Então, nós temos essas funções aí. Trincar não. É só para desenvolver, né? Só para o corpo ter mais resistência. Entendi. Justamente. No meu caso, é para emagrecer. Se eu voltar para uma academia, é para emagrecer. Vou pedir um treino mesmo para eu poder. Eu tenho, gente, que eu tenho que perder cerca de 20 quilos. Como é que eu vou perder 20 quilos, gente, se comer é tão gostoso? Me digam aí. Né? Então, a gente precisa mexer com o nosso psicológico, né? E com o nosso, e com a nossa ideia, né? Nossa. Desculpa, gente, desculpa, tá para faltar energia aqui. Aí aqui no Disseu é o seguinte, se o cachorro levantar a perna assim perto do poste, começa, né, a oscilar as coisas, e aí eu fiquei com medo, né, deixa para lá. Voltando aqui, né, vou espelhar novamente o que eu estava espelhando, vamos falar aqui dos conceitos de carboidrato. Ó, carboidrato, gente, muito cuidado com esses nomes, tá? Ele é considerado como vocês ouviram o trovão, né? Glicídios, sacarídeos ou glucídios, né? Ou hidratos, né, de água, porque tem uma parte da água presente. Então, são alguns nomes direcionados a conceituar os carboidratos. Então, os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da Terra. E o interessante disso daí é porque se você quiser ter energia para poder fazer aquela caminhada, se você quiser ter energia para poder levantar os pesos, né, levantar ferro, enfim, fazer um crossfit, ou fazer o que eu faço, que é o levantamento de colher, então você precisa ter energia rápida, né? Você precisa daquela energia instantânea, aquela energia onde vai ver aquela quebra, né, especificamente a sacarose, ela é quebrada, né, na glicose, e a glicose é o combustível específico aí, crianças, das células, né? A célula vai absorver aquela glicose, né, à toa especificamente, e quando as pessoas exageram no consumo dos carboidratos, dos açúcares especificamente, aí vem as diabetes, né? Aí vem a diabetes, e aí tem a questão da insulina, porque a diabetes é justamente a deficiência, né, dessa glicose, que ela faça parte do sistema das células, e aí o excesso desses carboidratos vai ocasionar doença para o cotidiano, para a vida das pessoas, tá? Eu, por exemplo, na minha família, é família de diabéticos, por parte de mãe, né? Minhas tias, meus tios, boa maioria deles são diabéticos. Então, nós temos aí, eu, por exemplo, né, eu tenho quase que 99,9% de possibilidade de diabetes. E eu gosto muito de arroz. Então, eu procuro me controlar em relação a isso, né? E especificamente, eu estou tentando evitar os refrigerantes, estou tentando realmente. Tá? Parece difícil para quem é viciado em refrigerante, é um negócio que você fica se tremendo. Você fica, meu Deus do céu, não vou conseguir. Aí você vê o pessoal bebendo, o pessoal fala assim, ó, na tua frente aí é de lascar, né? A consciência do pessoal do tamanho do rim do mosquito para pessoas que estão tentando, né, evitar esse tipo de consumo. Então, os refrigerantes, eles são os principais causadores de diabetes, Isaac. Os principais. O açúcar que tem no refrigerante é o açúcar do mês todo, né? Então, o teu corpo não tem como aproveitar tanta energia, né? Não tem como aproveitar. Todo mundo faz isso na minha forma, não é? Isso é sacanagem. Então, o pessoal, ele não ajuda as pessoas, eles querem ver as pessoas lá no fundo do poço realmente. Então, o refrigerante é um dos principais vilões, né? Então, imagina só uma criança, né, que tem crianças hoje, antigamente, você não via crianças obesas. Você não via crianças obesas. Hoje é muito comum, né, o excesso, né, de açúcar nos alimentos. As crianças tinham um alimento saudável. Hoje eu digo, tiro por mim. O meu filho, ele dá valor demais essas bobagens. Né? Hoje, se você não toma um café com
um carboidrato, um cuscuz feito na hora, ou até mesmo um pão caseiro, né? Com aquele fermento um pouco mais diminuído, aquele fermento natural. Enfim, não se tem mais esse raciocínio em função da natureza, da saúde especificamente. Não tem, né? Não temos mais isso. Então, crianças, voltando aqui para os nossos conceitos, então, o mais abundante da Terra, a função deles, a principal reserva energética, no caso, né? Produzir e guardar energia, especificamente quando a gente fala de reserva animal, vocês conhecem o glicogênio, né? Isso, e dado vegetal, o amido, né? Estão relacionados, lembrando que eles são chamados polímeros naturais. Aí eles fazem o quê? A composição da parede celular, né? Que é chamada celulose, que nós já conhecemos também. O nosso organismo não consegue degradar a celulose, né? Justamente aí por estruturas que não são capazes de romper. Então, se você engolir um capim, ele vai sair do mesmo jeito, né? Você não é ruminante. Então, os organismos dos ruminantes, aí vocês observam, né? Falando da biologia, os ruminantes, eles ficam mastigando a todo instante. Eles têm 2 estômagos, um para poder fazer parte dessa degradação, aproveitar aí o processo de produção de energia daquele capim, né? Daquela estrutura vegetal, né? Da parede celular. E aí, depois é que ele vai fazer o processo da digestão e você já conhece o produto final, né? Todo mundo já conhece o produto final dos ruminantes. E aí tem o esqueleto estrutural do DNA e do RNA, que é as chamadas pentoses, que nós vamos ver isso quando estiver falando aí dos ácidos nucleicos direcionados, né? Diretamente. A classificação, ó, é de acordo com o número de unidades monoméricas, no caso aí, que os constituem. Ih, gente, tá chovendo, é muito aqui, meu. Daqui a pouco vai ter infiltração. Vai ter infiltração aqui. E vamos classificar aí, ó, pela quantidade de carbonos, né, ó. Nós podemos classificar os carboidratos como sendo os monossacarídeos, os oligosacarídeos, né, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Onde esses oligosacarídeos, vocês podem classificar também como disacarídeos, geralmente, disacarídeos são 2, né, produzindo aí, e nós vamos ver, quando se fala de um disacarídeo, nós vamos ver que existe uma ligação chamada ligação glicosídica, né, onde nós vamos produzir uma relação, um polímero direcionado aí à glicose, né, a glicose vai reagir com a outra, aí entra uma reação que nós já conhecemos, lá dos polímeros, que é justamente a reação de condensação, e a Thaís não está aqui para falar sobre isso, né? A questão da condensação, que vai haver condensação ou eliminação. Nós conhecemos como eliminação. Condensar é fazer a retirada de alguma estrutura, que quando se fala de polímero, pode ser um ácido, pode ser um álcool, pode ser água. Mas aqui, especificamente, nas estruturas dos carboidratos, nós trabalhamos com água nessa eliminação, na formação aí, na ligação glicosídica. Então, os monossacarídeos, gente, eles onde esse Nzinho que vocês estão vendo aqui da formulazinha geral, não é isso? Ó, então, são unidades básicas da estrutura e apresenta a fórmula geral, essa daqui, né, ó, onde, sendo que esse N, ele varia entre 3 e 9, né, vai variar entre 3 e 9 carbonos na cadeia. Né, gente, se faltar energia, por favor, eu vou tentar entrar, né, de outra maneira, mas não se espantem não, tá? Que aqui é desse jeito. Os polissacarídeos, ó, aliás, perdão, os oligosacarídeos são polímeros com 2 a 20 monossacarídeos. Então, é uma estrutura um pouco mais complexa, né? Uma estrutura onde ela pode ocorrer degradações, né? Isso não acontece essas degradações ou mesmo a chamada hidrólise nos monossacarídeos, porque eles são as mais simples, né? São as estruturas básicas. Então, por exemplo, eu não consigo fazer uma hidrólise, não consigo hidrolisar um monossacarídeo. Não vou conseguir fazer esse procedimento. É justamente quebrar, romper. É o que o organismo vai fazer. O organismo pega a sacarose e rompe ela. Nesse rompimento, eu vou aproveitar aquela glicose alfa e beta, né, para o meu organismo, não é isso? Então, vai haver esse aproveitamento, tá? Vai haver esse aproveitamento. Já os oligosacarídeos é um pouco mais complicado, por ter de 20, né, de 2 a 20 monossacarídeos, aí vai depender das interações. Lembrando, falei para vocês, quando eu estou falando dos carboidratos, os principais que se classificam é justamente a presença do carbono, oxigênio e hidrogênio. Lembrando que o oxigênio, ele é fundamental em quê? No tipo de ligação que nós conhecemos como ligação de hidrogênio. Então, vamos ver isso quando estiver falando lá das proteínas e as ligações peptídicas, né? Que vocês devem lembrar muito do França quando se fala disso. E os polissacarídeos, eles vão ter de 20 ou mais monossacarídeos, então esses
é que são mais complexos, né? A complexidade deles é maior, porque tem em contato que esses são 20 carbonos, então nós temos uma estrutura muito grande, né? Vai se juntando e vai aumentando a massa molar e, consequentemente, a ruptura, a quebra, a degradação e transformar em moléculas menores é um pouco mais complexo, é um pouco mais complicado, e aí vem o que nós chamamos de as pochetes acumuladas em função dessa dificuldade, não é? São Luís, professor. Aí é. Ah, tá certo. Quem pode, pode, né? Então, monossacarídeos são sólidos, no caso, os monossacarídeos, eles são sólidos e são solúveis em água, são sólidos e são sólidos e solúveis em água, isso é bom que vocês lembrem. Então, os mais simples conhecidos são as trioses. Triose é porque nós temos formado por três átomos de carbono. Então, os mais simples dos monossacarídeos são as trioses, que nós vamos ver agora, ó. Que nós temos essa daqui, ó. Gente, só um minutinho, por favor, só um minutinho. Deixa eu resolver bem aqui um problema, porque hoje está difícil da aula aqui, hoje está complicado. Voltei. Então, ó, aqui é a chamada dihidroxiacetona, né? A chamada cetose. Porque dihidroxi, nós temos duas hidroxilas, lembrando que os grupos funcionais aqui é a acetona, que nós conhecemos, né? E nós temos álcool na cadeia, né? Então, nós temos 3 trioses que são consideradas as mais importantes, né? Ó, que é justamente a chamada dextrógeno gliceraldeído, né? Que é a aldose. E nós temos a levógeno gliceraldeído, que vocês notam que nós temos aqui um carbono assimétrico, não é? Onde esse daqui, especificamente o mais abundante no organismo dos mamíferos, então esse dextrógeno gliceraldeído, é isso? Ele está girando no sentido horário e esse gira no sentido anti-horário. O que é que nós notamos aqui? Eles são isômeros, né? Então, ó, tá vendo que eu estou falando de coisas que nós já trabalhamos. Estou falando de isomeria, estou falando de polímeros, então tudo se enquadra aqui dentro dessa nova estrutura, dessa nova especificação. Então, nós temos aí os isômeros que é do giro para a direita e do giro para a esquerda, que são as trioses, especificamente formadas por 3 carboninhos aqui, que vocês observam. Deixa eu botar um laser aqui, né? Vocês observam aqui, são 3 carboninhos formados diretamente aqui na cadeia, né? 3 carbonos formados. Então, vamos ver aí, né? Nós temos com 3 carbonos, mas não tem com mais. Nós temos com 4, com 5, com 6 e até com 7, né? Vai depender do tipo de cadeia. Então, ó, são sacarídeos, né? Contendo... Sacarídeos são as mesmas estruturas que nós vimos lá, né? Os hidrocarbonetos. Ó, hidrocarbonetos não, perdão. Os carboidratos. Então, respectivamente, 4, 5, 6 e 7 átomos de carbono. É isso, ó. Então... eles têm carbonos assimétricos, né? Porque você vê a estrutura deles de carbono assimétrico, assimetria, não tenho apenas um carbono assimétrico, eu tenho vários, né? Tenho mais de um carbono na cadeia. Especificamente, quando isso acontece, nós não temos um enantiômero, nós temos sim um diastereoisômero. Vamos relembrar o que é isso. Enantiômero, ele vai ter o quê? Vai ter um carbono assimétrico, apenas um, tem um carbono assimétrico, consequentemente, ele vai ter giro da luz polarizada. Aqui também tem giros da luz polarizada, ou seja, também teria um carbono assimétrico. Porém, a imagem deles não é especular, né? No caso aí, eles vai ter sobreposição. De asteroisômeros, eu vou só fazer um giro na estrutura, faço um giro de 180 e consigo encaixar a imagem. É diferente dos enantiômeros, tá? É totalmente diferente, ok? Mas isso eu só observo quando eu tenho mais de um carbono assimétrico, onde eu posso fazer o giro, né, das estruturas e notar o encaixe de algumas partes, ok? Uma sobreposição da imagem, tudo bem? Aqui é a representação de cada um, tetrose, pentose, hexose. Então, note o seguinte, que os grupos funcionais, eu vou sempre estar ressaltando isso para vocês, os grupos funcionais aqui é álcool, cetona, né, isso, ó, nós temos aqui também cetona, nós temos aqui aldeído, tá vendo, ó, são as aldoses e cetoses especificamente. Nós temos aqui também os mesmos grupos, e não posso esquecer que todos eles são grupos chamados poliálcools, né? Todos eles têm aí a presença da hidroxila num carbono saturado. Não esqueçam disso. Aí são os nomes de cada um,
Esse onde nós só temos 4 carbonos, é a chamada eritrulose, desculpa aí, quase não saí, né, mas para quem foi gago é um nome bem difícil de falar, né, eritrulose. As outras, o destrógeno ribulose, a outra é a ribose. Dos outros, veja que a maioria aí é a destrógeno, foi o que eu falei para vocês, né. No organismo, nós, dos mamíferos, o que vai prevalecer, geralmente, é esse giro aí da luz polarizada para a direita, no sentido horário, né? No sentido horário. Então, nós temos eles, ribulose, ribose, frutose, a glicose, e aqui nós temos a galactose. Aqui nós temos a galactose. Faz hora que chora aí. Um detalhe importante é que vocês estão vendo uma cadeia linear, estruturas lineares. Quando eu falo de pentose, hexose e heptose especificamente, elas em solução, gente, elas não estarão lineares. Elas vão formar o que nós chamamos de ciclização. A expressão de ciclização, talvez, eu acredito que os meus amigos da biologia, eles não trabalham de maneira bem específica, né, em dizer esse processo de ciclização. Mas em solução, essas estruturas pentose e hexose especificamente, elas vão ciclizar, elas vão romper. Vai haver uma reação do M-acetal. O que é isso, professor? Uma reação entre a carbonila do aldeído ou da acetona com uma hidroxila do carbono 5 específico, tá? É lá no carbono 5, ele vai formar um anel, né? Vai formar um anel, quebra a molécula que é linear, vai ver esse rompimento e vai formar uma ciclização e, obviamente, com essa ciclização vai haver a produção de novas estruturas que eu vou mostrar para vocês agora, ó. A pentose ou hexose, veja aí, ó. Quando em solução, predomina a forma cíclica. No caso aí, ó, reação entre o álcool de um grupo carbonila, aldeído, cetona, formando um M-acetal. Formando um M-acetal. Né? Esse M-acetal eu vou mostrar para vocês como é que é. Veja aí, ó. Veja aí o que é o M-acetal. Ó, nas pentose e hexose apresenta tanto o grupo carbonila como a hidroxila, ocorrendo uma reação intramolecular. Pergunto a vocês, que é pergunta que não quer calar. O que é uma reação intramolecular? Trabalhei isso com vocês. Trabalhei reação inter e intramolecular. Inter e intra. O que vem a ser essa relação intramolecular? O que viria a ser essa relação? O que vocês me dizem sobre isso? O que é uma reação? O que é uma reação dentro da molécula? É isso aí, Lucas. É dentro da própria molécula. Então, vai haver a chamada protonação. Vai haver a protonação. A protonação... Gente, com licença. É a protonação dentro da molécula, né? A molécula vai retirar, vai haver a retirada do medo de faltar energia aqui, tá relampejando aqui também. Então, medo de faltar energia, retira, né, e faz o processo que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Ó, vai mostrar, ó, tá vendo, ó? O M-acetal é justamente isso, ó. Eu vou ter o álcool aqui, esse álcool, ele tá ligado no carbono 5, né, ó. Essa hidroxila, ela vai retirar esse hidrogênio, que é o processo de protonação, né? Por isso que é chamado M-acetal, é intramolecular, na própria molécula, e aí vai haver a formação dessa nova estrutura. Essa estrutura, nós vamos formar um heteroátomo. Teremos um oxigênio na cadeia fechando assim, né? De maneira onde eu vou ter 5 carbonos, não é isso? Esses carbonos vai ter a presença do oxigênio, onde vai ter a interação direta nesses carbonos, né? Sai hidrogênio, entra aí a hidroxila, e nós temos aí a relação direta chamada M-acetal. Então, veja aí esse processo de ciclização. Veja o que é o processo de ciclização do chamado dextrógeno glicose. Veja aí como é que é, ó. Você vai notar o seguinte. Note o seguinte. Deixa eu procurar uma caneta aqui, ó. A reação tá aqui, ó. A hidroxila, aliás, o oxigênio vai fazer isso, ó. Vem aqui no carbono 5 e retira esse hidrogênio. Quando ele retira esse hidrogênio, aqui vai ficar passivo de um ataque, né, ó. Então, o oxigênio existente aqui vai atacar agora a carbonila, né, que já não existe. Agora eu vou ter uma hidroxila lá, né, vai haver esse ataque. E aí, posteriormente, vai começar a ocorrer a ciclização. Veja, ó, a estrutura fechando lá no carbono 5. Tá vendo, ó? Carbono 5 é onde eu tinha aqui o que é a carbonila, tá vendo?
vai haver essa reação, vai haver essa junção, essa formação da nova estrutura. Note que aqui nós temos o heteroátomo que eu falei, ó, né, ó, vai formar aí, né, uma reação direta na própria molécula, uma intermolecular, formando o que nós chamamos de alfa-glicose, não é isso, ó, e o beta-glicose, alfa-glicose, beta-glicose, que é justamente duas estruturas que são o quê? Que são isômeras, não é isso? Elas são isômeras. Se você for observar, elas têm a mesma quantidade, né? A mesma quantidade aí de hidrogênios, oxigênios, sua molécula, enfim, carbonos, e você nota que elas se diferenciam especificamente no carbono 1, tá aqui, ó, se diferenciam aqui no carbono 1 e no carbono 4. Se você for olhar para o alfa-glicose e olha para o beta-glicose, né, ó, bem que no carbono 1 é diferente, ó. É isso, é diferente desse daqui. As posições são invertidas, né, ó. Você vê uma diferença entre eles. As posições invertidas. Essas duas não, você vai continuar que vai ver que ainda está na mesma posição. Então, quando eu preciso produzir um novo carboidrato, vai haver a relação dessas duas estruturas, produzindo aí a chamada ligação glicosídica. Vai haver uma condensação. Que condensação vai ser essa, professor? Uma dessas, no caso, dessa hidroxila, vai retirar o hidrogênio da outra, né? Ó, retira o hidrogênio, né? E nessa retirada de hidrogênio, vai haver a junção da ligação, produzindo aí a chamada ligação glicosídica, tá? A ligação glicosídica é justamente esse processo de condensação. Tudo bem? Deixa eu apagar isso daqui, pronto. Tá? Isso aí é a ciclização direta, tá? Uma reação de ciclização de uma glicose do estilo aí dextrógena, tá? Uma glicose do estilo dextrógena. Professor, depois volta o slide, por favor. Aqui, João Pedro, nessa parte aqui que você está dizendo, nas pentoses e hexoses, falando do M-acetal. É isso aí? Porque eu não vi, eu não sei qual é a esse daqui mesmo, né? Então, esse daqui é o M-acetal, tá vendo? Ó? Vai ver o ataque aqui, né, que aí vem a quebra, e depois ele vai retirar o hidrogênio, aí vira a hidroxila, que você tá vendo aqui, ó, né, e aí vai ver aquele fechamento, né, ó, ali é aquele fechamento que eu mostrei para vocês na cadeia já ciclizada, né, e esse fechamento é chamado de M-acetal. Não esquece dessa palavrinha que pode acontecer de aparecer essa expressão lá no Enem e vocês não lembrarem. O M-acetal é justamente o processo de ciclização. É a molécula quebrando, né? Formando aí a reação intermolecular e aí ela se juntando, né? Fechando, formando um aro, não é isso? Tudo bem, João? Tudo bem, Cardoso? Posso passar? Posso, Cardoso? Deixa eu apagar bem aqui, só para... Estou passando, viu, Cardoso? Estou passando. A gente já viu aqui a ciclização, vamos ver agora os disacarídeos, né? Nós vimos lá os monossacarídeos, vamos ver os disacarídeos, né? Disacarídeos, ó, formado quando dois monossacarídeos se ligam, formando a ligação glicosídica, foi o que eu falei para vocês, né? Então, quando dois monossacarídeos vão se ligar, a ligação que vai acontecer é essa, glicosídica, e não posso deixar de falar que aconteceu uma condensação aqui, né? Para isso acontecer. Condensação. A minha escrita não fica muito boa, mas é uma condensação que acontece aqui, nessa reação específica, tá? No disacarídeo, ok? Então, vai haver liberação de água nessa reação. Os disacarídeos também são sólidos em água e pouco solúveis em solventes orgânicos. Então, em água, eles têm solubilidade porque tem a presença de oxigênios e hidrogênios em abundância. Então, conseguimos fazer essa interação. Porém, eles são o quê? São moléculas polares. Então, solventes orgânicos são apolares. Então, por isso que não tem interação direta com eles, tá? Não tem essa interação direta em relação a essas duas estruturas. Então, os três disacarídeos mais abundantes são a sacarose. Então, anota. Os três mais abundantes: sacarose, lactose e maltose. Não é isso? Então, é a junção. Então, são dois monossacarídeos que vão se juntar e vão produzir esse disacarídeo. Então, vamos ver, ó. A lactose. O que é a lactose? É a glicose mais a galactose. É o chamado açúcar presente no leite dos mamíferos, né? No leite dos mamíferos, nós temos esses dois monossacarídeos, que é a glicose e a galactose. Ou seja, são duas estruturas simples, né? São considerados como o que nós chamamos de monômeros. Então, os monômeros se unem formando a lactose. Já
A maltose é glicose mais glicose. Então, se você pega uma glicose alfa com uma glicose beta, você produz a maltose. Não é isso? Ó. A sacarose também ó, está relacionada ao alfa e o beta. Então, esse alfa-glicose mais o beta-glicose tem aí aquele açúcar que nós já conhecemos, que é o açúcar da cana, não é isso? E da beterraba, que é os mais consumidos. Lembrando que o açúcar natural, é o açúcar que tem que ser consumido realmente, é o açúcar que a mamãe fala o mais caro. Ela fala mais caro, né? Não é porque ela não sabe produzir, não, porque ele é caro mesmo, né? O açúcar mascavo, que é o que a gente precisa consumir realmente, ele é mais caro em função do açúcar refinado, aquele branco. Aquele branco, para quem não sabe, ele é muito mais doce, ele é cerca de 200 vezes mais doce que o açúcar mascavo, pela presença de enxofre. Para ele ficar branquinho daquele jeito, ele precisa passar por um processo do enxofre, a presença do enxofre ali, e deixa ele mais claro e muito mais doce. Então, adoçar os alimentos, sucos, né? Enfim, fazer aí bolos com esse tipo de açúcar não é muito bom, pelo grau, né, de doçura, vamos dizer assim, que ele possui, né? É muito mais doce do que um açúcar, que é o açúcar mascavo. Os disacarídeos ainda continuando, é justamente o que nós vamos ver, né, a ligação glicosídica, né, nós temos aqui a galactose e a glicose, lembrando que a galactose e a glicose, elas produzem quem? A lactose, né? Então, ó, veja aí. Como é que seria a reação? É aqui, ó, tá vendo, ó, os invertidos? Lá no carbono 1 e no carbono 4, que foi feito lá o processo de ciclização, então, eles estão invertidos, então a reação vai estar aqui direta entre eles, ó, entre as duas hidroxilas, ó. Óbvio que uma delas vai virar água, né? Então, vai virar um oxigênio, fica um oxigênio apenas, não é isso? Ó? Aqui vai haver a liberação de água, a formação dela, é um processo de condensação. Então, tá eliminando a água aqui na reação, não esquece disso, isso é polímero, tá? Então, eliminou a água e vai haver aqui a formação desse heteroátomo. Esse heteroátomo, nada mais, nada menos é do que a ligação chamada glicosídica. A ligação glicosídica é quando ocorreu a condensação e a junção aqui de dois, né, no caso aqui, de dois monossacarídeos, né? E veja que a água tá aqui, tá vendo, ó? Olha a águazinha aqui, ó. Foi a água que justamente saiu do sistema, né? Juntei os dois e houve aí a formação do disacarídeo lactose especificamente, tá? Então, veja aí, quando a gente trabalha com a sacarose, a gente vai pegar o alfa e beta, né? Isso, no caso, o alfa-glicose e o beta-frutose, lembrando que eles têm estruturas diferentes, né? Vocês estão vendo que eles são um pouquinho diferentes, né? Aqui pela questão da quantidade Y, pela questão da quantidade, né, dos carbonos, né? Enfim, da estrutura dele, né? A questão das suas quantidades. Eu vou precisar, pai, eu vou responder algumas questões daí, tá aí no celular, depois você pega. Tá bom? Então, veja aqui o processo de condensação também acontecendo, tá vendo aqui, ó? O processo acontece, o alfa e o beta-frutose, e aí vai haver liberação de água, e aqui nós temos a sacarose, né? Aqui é aquele açúcar que a gente adoça pela manhã, tá? A sacarose é derivada justamente aqui desses dois monossacarídeos, né? Desses dois monossacarídeos. Polissacarídeos, eu perdi a palavra, né? Eu uso mel, o Baima usa mel. O mel Baima, ele é bom, é natural, né? É o mel relacionado justamente com essa junção que vocês viram aí, não é isso? Eu acredito que o uso dele é bem mais saudável, realmente. A diferença é que ele é apolar, né? Às vezes a mistura dele não fica tão legal, né? Somente quando você está relacionando a sucos, né? Ele não vai interagir muito bem, né? Até porque você nota que ele tem um aspecto oleoso, né? E por ele ser oleoso, a sua propriedade apolar dificulta um pouco mais o processo de adoçar. Mas o mel é bom. Eu, por exemplo, eu aprendi com meu pai a comer melancia com mel. É bom, se vocês provarem, é bom. Vocês vão notar um sabor bem agradável. Pelo menos para mim né? Meu paladar foi agradável. Não sei de vocês, caso vocês venham testar isso daí. Os polissacarídeos, né, nós já vimos que são formados por 20 ou mais monossacarídeos iguais, né, ou não, pode não ser igual, não tem problema, sendo formado por essa quantidade, já é considerada poli. Não são muito solúveis, embora sejam capazes de interagir com ela.
no caso aí com a água. Vão interagir como? Porque eles têm estruturas de oxigênio, né, e hidrogênio. Mas por que não interage, então, professor, se tem estruturas de hidrogênio e oxigênio? É porque eles têm uma cadeia muito grande, eles têm massa molar muito grande, nós já vimos isso. Quanto maior a massa molar, menor vai ser o quê? A interação, né? Menor vai ser a solubilidade, menor vai ser a diminuição, no caso aí específico, do tipo de interação. Óbvio que ela vai produzir ligeiramente aí uma interação do tipo ponto de hidrogênio, só que vai ser enfraquecido pelo tamanho da cadeia. Um poli são vários, cadeias enormes, né? Uma cadeia enorme com a massa molar também enorme em função do tamanho da cadeia. Destaca-se o glicogênio, o amido e a celulose. Aí eu me lembro nas minhas aulas de biologia, quando o professor falava de glicogênio. Aí a gente fala de conservação de energia, né? Onde fica guardada a energia. Só para vocês terem ideia, eu estava assistindo um dia desses. Não sei se vocês assistem, talvez seja bobagem. Eu estava assistindo assim, não estava fazendo nada. Aquele Largados e Pelados. Alguém já assistiu alguma vez? Largados e Pelados? Aquele programa que passa em TV fechada. Fica lá um bando de louco que se joga no mato aí pelado. Às vezes só com um canivete, uma faca, um negócio assim. E muitos deles não sabem nem o que é aquilo dali, né? Ele não tem noção nenhuma de sobrevivência. Eu estava vendo um caso que eles conseguiram, uma bolsa, justamente, uma bolsa ou com uma panela, ou uma faca, ou, enfim, ou um celular com 3G, 4G, né, para mandar mensagem lá no meio da África, né? Alguns têm essas iguarias aí, né? O mapa, justamente, né? Essa onda todinha aí. Então, eu vi um cara que conseguiu pegar um javali, né? Ele conseguiu, ele no pacote dele veio um arco e flecha, e ele conseguiu pegar um javali. O que foi que ele raciocinou? O javali era um javali considerável, era grande, e ele guardou por alguns dias, né? Ele tinha sal, uma coisa assim, e conseguiu conservar, né? Conseguiu conservar o fígado do javali por mais tempo para obter energia. A parceira dele tinha pedido arrego, não aguentou, né? Pediu para sair, então ficou mais alimento para ele. Então ele guardou o fígado, né, para ter mais energia, sabendo ele que lá no fígado é o local onde a boa maioria das energias, né, acumuladas no nosso corpo se encontra nela. Né, isso se encontra lá no fígado. Então ele assistiu às aulas lá do Francis e conseguiu sobreviver. No final ele falou: eu agradeço, a tradução, né? Eu agradeço ao Francis pelaquela aula que ele falou sobre o glicogênio, né, a conservação de energia dos animais, né, assim que os caras traduzem, né, mais ou menos assim. Então, o glicogênio, né, que é nos animais, o amido e a celulose, que nós conhecemos também, né, prosseguindo aí, o glicogênio e o amido constituem as reservas energéticas de animal e vegetal, respectivamente. A celulose, né, é a estrutura de diversos vegetais. O glicogênio encontra-se no fígado, tá vendo, ó, e nos músculos esqueléticos. Trata-se de uma longa cadeia polimérica ramificada formada por alfa-dextrógeno-glicose. Alfa-dextrógeno-glicose. Então, já é um outro indício, como eu falei para vocês, sobre esse giro, né? E a questão da abundância do tipo de monossacarídeo existente, né? Do tipo de monossacarídeo, no caso aí, o dextrógeno-glicose, que nós vimos lá o processo dele de ciclização. Essa estrutura que nós falamos de polissacarídeos. Veja que é uma estrutura muito mais complexa. Tá vendo que aqui entre eles, ó, ele pode se ligar de maneira que nós chamamos de maneira conjugada. Ele pode fazer uma conjugação. Nós vimos isso em polímero. Nós vimos o polímero especificamente, o polímero das borrachas vulcanizadas, que eles têm mais aderência, que eles têm mais compactação de massa em função aí de uma estrutura tridimensional. Então, os polissacarídeos, eles são assim, eles são tridimensionais. Eles se ligam de maneira, né, paralela ou mesmo conjugada a novas estruturas para poder ter uma resistência, uma massa maior. Então, o glicogênio é representado dessa maneira. Veja que ele consegue fazer ponte aqui, ó, né, ó. Ponte com a estrutura em outra, né? Embora a cadeia seja grande, os carbonos também estão prevalecendo, mas ele consegue se ligar diretamente aqui, uma estrutura não tão forte, uma ligação não tão forte, mas que forma uma complexidade e aumenta a massa
dessa nova estrutura, no caso, o glicogênio, ok? Então, se você for ver ali a questão do amido, ó, o amido é um polímero também alfa-dextrodiglicose, no entanto, a cadeia polimérica dessa substância pode ser ramificada, né, que é o chamado amilopectina, ou sem ramificação, que é a chamada amilose. Então, são palavrinhas que eu acredito que não sejam tão estranhas a vocês, né, a amilopectina, não, pectina, perdão, e a amilose, onde aqui a cadeia é uma cadeia linear, essa daqui ela tem ramificações, então, isso é do amido, né? Então, aqui também ocorreu aquele mesmo processo que nós vimos de condensação, onde eu vou ter um heteroátomo formado no meio da cadeia. Aqui, especificamente, são ligações glicosídicas, tá? Essas ligações glicosídicas, que é, no caso, aí, entre essas duas estruturas, né? Esses dois monossacarídeos. Então, o amido, tá? Aqui representado de maneira linear, mas nós temos aqui outra estrutura, outra representação. Aqui é a condensação deles, ó, mostra que está formando a água no produto final, né? Então eles podem ser hidrolisados, se eu quiser fazer a separação deles, né, posso hidrolisá-los, só que essa cadeia, por ser grande, não vou conseguir romper todas, né, mas consigo fazer esse processo de hidrólise, e aqui nós temos o produto final já representando o polímero formado, que é a celulose, que é o polissacarídeo propriamente dito. Tudo bem? Poxa, apareceu uma bomba. O trovão foi. Mas se vocês verem meu filho, como é que ele tá aqui, ele morre de medo de chuva, gente. Trovão, relâmpago, ele fica aqui. Não, ele não aparece, não. Ele tá aqui, está se tremendo, tá com saudade dele. No finalzinho eu vou chamar ele. Se ele vier, né, que ele tá aqui debaixo dos lençóis ali, ó. Ali morrendo de medo. Deu trovão, ele fica assim. Mas vai passar, daqui a pouco passa. Voltando aqui, vamos lá. Eu quero mostrar esse videozinho para vocês. Aqui é um vídeo que mostra tudo que eu falei, resumindo o que eu falei, né? Então, deixa eu só mudar aqui mudar normalmente, né? Só para resumir o que foi falado, né? Eu falei, isso daqui é do Bernoulli, então vocês, inclusive, devem ter isso no Bernoulli Play. Só espero que funcione. Quando eu testei, funcionou. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Possivelmente vai falar tudo que eu falei, mostrando as relações diretas, né? Que às vezes é um processo assim meio complexo de imaginar. Então é bom mostrando as moléculas acontecendo. Vou ficar em silêncio por alguns minutos aqui. Formação de carboidrato. Na matéria
Bem, deu para ouvir aí? Sim? Não? Marrom? Sei lá? Tó? Que foi, deu o trovão que deu esse pipoco aí, né? Deu marrom, né? Porque eu não consigo, como é um slide, ainda bem que tinha legenda. Como é um slide, e para eu poder representar o meu som, o som dele mesmo, até no YouTube o som dele era baixo. E para poder representar o meu som, ele tem que estar no Chrome. Mesmo eu estando no Chrome aqui, como é o slide, né, pelo ser da Microsoft, sei lá, não dá certo, nunca funciona. Mas só mostrou ali, eu vou dar esse slide vai ficar com vocês. Então, nelas, então só foi resumir o que eu tinha falado. A gente vai falar agora do processo de fermentação, né, ó. Fermentar é a obtenção de energia a partir de molécula da glicose. Então, aí, falar de fermentação, a gente fala de pães, né, a gente fala da fermentação do próprio amido, a gente fala da produção de vinhos, né, inclusive tem uma questão no Enem, questão de Enem que fala sobre isso, né, sobre a fermentação, no caso específico da glicose das uvas. Então, a uva, ela tem que estar bem madura. Então, quanto mais madura estiver a uva, mais álcool será produzido, né? E menos acidez terá nesse vinho. Então, por isso que nós temos o chamado vinho seco, né? Vinho branco, enfim. Tá muito relacionado, como é que eu digo? Cada sabor, né? Cada sabor de vinho está muito relacionado com o tempo de colher as uvas. Então, as uvas, o açúcar, a fermentação deles vai acontecer dessa maneira. Lembrando que a fermentação, ela acontece com a ajuda de micro-organismos, né? Geralmente são micro-organismos anaeróbicos, né, que fazem o processo, aceleram essa formação, ou seja, a fermentação e a produção de energia. Tudo bem? Então, veja aí, ó. Essa reação é utilizada na fabricação de bebidas, de pães, e entre outros, tá? Então, obtenção do etanol de álcool etílico. Qual é a reação? Como é que fica? Chamada hidrólise da sacarose, né? Vamos pegar o açúcar, cortou lá a cana-de-açúcar, né? Fez o corte da cana-de-açúcar, que é a questão da sacarose, e aí a gente vai ter aí, ó, uma ação de micro-organismo, no caso aí, ó, vão converter, no caso aí, os monossacarídeos em etanol. Vai haver um processo químico totalmente direto, né, na estrutura dos monossacarídeos, transformando ele em etanol, que é quase aquele processo N-acetal que nós vimos, né? Então, veja aí, nós temos a sacarose, essa formulazinha dela, C12H22O11, com, no caso aí, na presença da água, a hidrólise dela, né, quebra em quê? Em glicose e frutose. Lembrando que ela está unida aqui por uma ligação glicosídica. Se essa reação glicosídica aconteceu porque eu desidratei, então o inverso vai acontecer quando eu adiciono água, né, quando eu vou hidrolisar. Então, vai haver a quebra e a formação de novo da questão da hidroxila produzindo aí a glicose e a frutose. Especificamente vai ocorrer aí a reação direta com a glicose produzindo. Lembrando, você está vendo que os dois são iguais, são isômeros, né? Você vai ver que são isômeros porque tem a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, mas é por essa daqui que nós vamos trabalhar diretamente com a glicose específica. Então, ela vai se transformar em álcool, né? Ó, vai haver liberação de gás carbônico, e aqui está mostrando para a gente que é uma entalpia menor que zero. Entalpia menor que zero, pergunta que não quer calar. Significa dizer que ela está ganhando ou está perdendo energia? É endotérmica ou exotérmica para poder transformar a glicose em álcool etílico? O que é que vocês acham? É endotérmica ou é exotérmica? Isso daí não é comigo não, mas aproveitando aí para poder ver o nível de questão de entalpia para vocês. É endotérmica ou exotérmica? A Brandão está dizendo exo, né? Se é menor que zero, é exotérmica, não é isso? Isaac também é exotérmica. É isso aí.
né? Então, é um processo onde vai haver liberação de calor, né? A energia existente ali é liberando calor para poder ocorrer essa transformação em álcool. Isso chama-se fermentação. Não esquece que fermentação ela precisa de micro-organismos, né? Para ocorrer essa conversão no monossacarídeo, especificamente aí em álcool. Tudo bem? Vamos brincar, né, de questões. Peguei aí 3 questões da exercício de aprendizagem. Vamos ver o que se tem aí como parâmetro. Então, vamos lá. As principais reservas de energia dos mamíferos são, em primeiro lugar, as gorduras, em segundo lugar, um tipo de açúcar, e no caso, o glicogênio. O glicogênio, porém, tem uma vantagem para o organismo em relação às gorduras. Essa vantagem está associada ao fato de o glicogênio apresentar no organismo maior capacidade. Letra A, hidrólise. O que vocês acham? Eu estou comparando gordura e o glicogênio, né? Comparando os dois. Então, letra A, sofrer hidrólise, será que tem fundamento? A maior capacidade de sofrer hidrólise, quase não sai. Está onde? Está no açúcar ou está na gordura? Porque hidrólise o que é? Hidrólise é usar água para poder romper aquelas ligações glicosídicas, né? Usar água para romper. Será que se eu usar água eu vou conseguir romper as ligações relacionadas às gorduras para poder ter o aproveitamento da energia? Será que eu vou conseguir com isso? Não, né? Então, em relação ao glicogênio, né? Ó, a vantagem dele é isso, ele sofrer hidrólise, né? Ser compactado, não necessariamente, né? A questão da compactação, né? Porque o glicogênio, a energia dele é muito mais aproveitável do que a energia relacionada às gorduras. Produção de energia, todos os dois produzem energia, então não tem questão de vantagem. Solubilizar-se em água. A questão de solubilizar está muito relacionado com as interações intermoleculares. Porém, nós sabemos que nas relações entre moléculas, o que acontece quando adicionamos água? Acontece o processo chamado de solvatação, já falei isso para vocês. Então, quando você pega a minha mãe, ela tem um negócio que eu acho engraçado, sempre falei isso para ela. Ela, quando a pessoa está nervosa, não, prepara Billy uma garrafa com açúcar ali para mim, para eu me acalmar. Gente, isso não tem fundamento, tá? Você só vai tomar água com açúcar, né? Só vai tomar água doce. Que aí vai para o teu psicólogo dizendo que se você tomar essa água com açúcar, os seus nervos se acalmam, né? Cientificamente isso não existe, tá? Isso não existe, tá? Não tem a questão do açúcar aliviar, não. A glicose não vai aliviar as tensões. Não está relacionada, não. Tá ok? É psicológico. Você vai se acalmando. Minha esposa tá refutando a minha ideia. Ela tá dizendo que não é o açúcar, é o tomar, né? É o tomar que as pessoas se acalmam. Mas, cientificamente, o açúcar, ele não tem aí uma função biológica de calmante, tá? Ele não tem uma função biológica. Pelo contrário, o açúcar deixa as pessoas mais agitadas, né? Pelo fato da glicose ser a energia rápida absorvida pelo nosso organismo. Então, nós temos aí a letra A, né? Sofrer hidrólise. Foi enganado a vida toda, Isaac. A minha mãe sempre dizia, toma água com açúcar para acalmar. Eu não gosto nem de soro caseiro, que é aquela mistura de açúcar e sal, já pensou? É ruim demais aquilo dali. Mas se for necessário, tem que tomar, né? Vamos lá. Segunda. Qual das afirmações a seguir é correta? Ósis são glicídios que se hidrolisam. Primeiro, o que é ósis? Vocês lembram dessa expressão ósis? Hein? Alguém lembra? Alguém sabe dizer? Alguém? Brandão? Cardoso? Andrews? Jéssica? Chiquinha? Isaac? Matias Olímpio? Ninguém. Ninguém lembra o que é ósis? Não é o Mussum falando, não, tá? Tem gente que diz ósis. Não é ele, não. Não é o Mussum falando, não. Ok? Ósis, gente, é um nomezinho específico para os monossacarídeos. Bote bem aí de ladinho aí. Ósis são os monossacarídeos. Então, falou de ósis, estou falando de monossacarídeo. É só não esquecer disso. Ósis são os monossacarídeos. Mas se vocês verem aí, ó, eu tenho outra expressão. Osídeos. Parece o Mussum falando mesmo, né? Ósis, osídeos. Mas não é o Mussum, tá, galera? Não é. Então,
O que é osídeos? Osídeos, gente, são os monossacarídeos, né? Os disacarídeos. Os monos são os ósis. Os osídeos são disacarídeos, são dois formadores, né? São os que eles se juntam, formam a ligação glicosídea que tem aí uma nova estrutura. Os ósis são o mono e os osídeos são os disacarídeos. Não esquece disso, tá? São os disacarídeos. Então, vamos lá. Qual das afirmações a seguir é correta? Qual das afirmações a seguir é correta? A. Ósis são glicídios que se hidrolisam. Gente, o que são glicídios? Glicídio, eu me lembro de uma propagandazinha quando eu era criança, minha esposa vai lembrar dessa daqui, ela também vai lembrar, que é do Danoninho. Me dá, Danoninho, Danoninho dá. Me dá, Danoninho, Danoninho dá. Cálcio e vitaminas pra gente brincar. Aí falava, glicídios, lipídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo e vitamina A. Rapaz, a propaganda foi bem bolada. É das antigas essa, mas foi bem bolada. Então, glicídios, glucídios, né? Sacarídeos, eu estou falando de quem? Eu estou falando dos carboidratos. Então, ósis são glicídios que se hidrolisam. Isso é verdade, crianças? Ósis são glicídios que se hidrolisam. Não, crianças. Por quê? Porque ósis são monossacarídeos. Ósis são a estrutura mais simples. Então, como é que eu vou romper? Como é que eu vou hidrolisar? Como é que eu vou, né, quebrar uma molécula numa mais simples? Se elas já são as mais simples. Então, elas não vão se hidrolisar. Elas são as formadoras, são as mais simples, né? Elas são os que nós chamamos de monômeros, né? Falando de polímeros. Então, letra A não pode ser. Então, letra B. Na letra B, os osídeos não se hidrolisam. Os osídeos não se hidrolisam. Lembrando que os osídeos são quem? São os disacarídeos. Então, nos osídeos, aí sim, gente, vai acontecer a hidrólise, porque agora eu consigo quebrar aquela ligação glicosídica, eu consigo fazer o rompimento através de água. Por quê, professor? Porque é o processo contrário que aconteceu na formação desse disacarídeo, é um processo contrário, né? Então, para ele poder se formar, ele precisa perder a água, ele precisa formar uma condensação. Então, quando eu adiciono água, eu vou fazer o processo contrário, aí vai transformar em um mono, né? Então, os osídeos, eles se hidrolisam sim. Então, a letra B também é falso, tá? A letra B também é falso. Na letra C, a sacarose é um osídeo? O que vocês acham? A sacarose é um osídeo? A sacarose é a junção de duas estruturas, né, para formar o açúcar que nós conhecemos, não é? Lembra que eu falei disso? A sacarose, gente, ela é um osídeo, a sacarose, ele é um disacarídeo, tá? A sacarose é um disacarídeo. Então, letra C está correta. Bora ver. A sacarose é uma ose? Não. Sacarose é osídeo. A glicose é um osídeo? Não, a glicose é uma ose, tá? A glicose é uma ose. Então, letra C é a letra correta. Letra C é a correta. Tudo bem? Pessoal, Lucas, crianças, e aí? Tá dando para entender o que eu tô falando? Tá dando para entender? Tô falando rápido demais. Me respondam, tá dando para entender? Que eu preciso ter aí um termômetro. Explica de novo, explico. Bora lá, vou voltar aqui, ó. Osídeos, ósis, que são ósis? Acabei de falar para vocês. Que são ósis? Ósis, ó, vou grifar aqui, ó. Ósis são monossacarídeos. Tá? Ósis são monossacarídeos. Então, tá dizendo que esses ósis, no caso aqui, os monossacarídeos, eles se hidrolisam. Não, por quê? Porque eles são simples, eles são as menores unidades, Brandão. Eles são simples, eles não vão quebrar em outras, tá? São simples, então eles não vão se hidrolisar, ok? Então, está errado por isso. Letra B, os osídeos não se hidrolisam. O que são osídeos? Eles são disacarídeos. Os osídeos são disacarídeos. Dois, né? Ó, são disacarídeos. Então, no caso aqui, eles vão se hidrolisar sim. Tá? Então, eles se quebram
formando duas estruturas, né? Lá na ligação glicosídica, que eu não vou conseguir colocar porque minha canetinha aqui é ruim, chamado na ligação glicosídica, né? Bora lá, isso. Glicosídica. Ligação glicosídica aqui, Brandão, é um processo de condensação. Então, hidrolisar é quebrar essa ligação, é voltar para a origem, né? Mostrando os formadores aí, no caso, desse disacarídeo. Tudo bem? Até aí tudo bem, Brandão? Até aí tudo bem? Então, prosseguindo. A sacarose, está dizendo que a sacarose é oside, né, ó. A sacarose é oside, por quê? Porque a sacarose é formada por duas estruturas, né, ó. A sacarose, ela é um disacarídeo. Ela é um disacarídeo, é formado por duas estruturas. Então, é um oside, sim. Então, essa expressão oside e osis, é ela que vocês vão encontrar lá no Enem, crianças. Não vai ser oligo, poli, mono ou disacarídeo. Vai ser osis, vai ser osídeos, vai ser assim que vocês vão encontrar lá. Então, na letra D, a letra correta é a C, nós já vimos. A sacarose é uma ose. Nós vimos agora que a sacarose é o quê? É um osídeo, ela é um disacarídeo. E a glicose é um osídeo? Não. A glicose é um monossacarídeo. É um mono, tá? Então, a glicose é que é a simples, ok? Então, são expressões que vocês vão encontrar lá no Enem, e vocês vão lembrar de mim quando estiverem lá, e vão dizer que o açúcar é mais doce que batata doce. Oh, expressãozinha hoje, professor, pelo amor de Deus, né? Vamos melhorar aí, professor. A Jéssica nem sorriu dessa vez. Tchau. Não foi sem graça mesmo, que a Jéssica não sorriu. Tem que melhorar minhas piadas. Vou procurar o Leonardo. Não tem pro Leonardo, porque o que é que o MMC fazia na ponta da escada, ele não sabia, não soube dizer, não. O que é que o MMC faz na ponta da escada, Leonardo? Ele não sei, não. O MDC. Simples assim. Então, a terceira aí, ó, os compostos que tornam parte na formação da molécula de proteína são. Falou de proteína, crianças, ó. Falou de proteína, ina. Esse ina lembra quem? Hein? Esse ina aqui lembra quem? Ina. Lembra? A mina, né? Lembra? A mina. Então, nesse caso específico, quando se fala de proteína, nós temos uma estrutura mais ou menos assim, ó. Né, ó. Proteína, o que é? Eu vou ter um carbono que é chamado carbono alfa. Nesse carbono alfa, ele tem a ligação Rzinho, onde ele vai se diferenciar dos outros, né, ó. Aí nós temos aqui um grupo ácido carboxílico, não é isso? Ó, nós temos aqui um grupo ácido carboxílico, e nós teremos uma amina ligada a um outro carbono. Vou botar aqui o hidrogêniozinho só para, né, estabilizar o carbono. E aqui eu vou ter um outro carbono, e esse carbono vai ter a presença do grupo amina. Vou botar um nitrogêniozinho aqui, ó, NH2. O que vocês observam aqui nessa estrutura? Isso daqui é uma proteína. O que vocês observam? É uma cadeia mista. Por que é mista, professor? Porque eu tenho dois grupos funcionais nela, na própria cadeia. Lembrando que esse daqui é chamado carbono alfa. Né, ó. Aqui é o carbono alfa. É isso? Aqui é onde fica o grupo que representa... Porque nós temos várias proteínas, né? Inclusive, nós sabemos, na questão dos aminoácidos, né? Os 20 aminoácidos essenciais, onde nosso corpo produz 9. Eu me lembro dessa aula, me lembro como se fosse hoje essa aula. Nosso corpo só produz 9, então os demais nós precisamos encontrar nos alimentos, né? Então, nós somos considerados seres superiores, mas também os inferiores, no caso aí, as plantas também produzem esses aminoácidos. É bom que vocês lembrem disso. As plantas também produzem aminoácidos, né? À toa que nós comemos alguns vegetais e aproveitamos aí a sua energia em relação à produção dos aminoácidos. Então, nós vemos aqui essa estrutura, né? A proteína, ela é formada por estruturas dessa natureza, né? Onde eu tenho um ácido carboxílico e eu tenho uma amina, né? Por isso que o nome é proteína, né? Ácido carboxílico e amina. Inclusive, você sabe que tipo de ligação que vai ocorrer aqui, não sabe? Na formação do aminoácido, você sabe o tipo de ligação, não sabe? Ligação o quê? Ligação peptídica. Ligação peptídica, não esquece disso.
ligação peptídica, é o peptídeo, né? Ou dipeptídeo em alguns casos. Então, ligação peptídica. Como é que escreve peptídica? É com D mudo? Então, vou botar só assim para não passar vergonha, né? Ligação peptídica. Eita, meu Deus. Então, é a ligação direta deles aqui, ó, onde eu posso salientar para vocês que nessa mesma estrutura, do jeito que eu vi lá, há uma relação intramolecular, o que acontece aqui na amina, chama-se protonação. Na amina acontece a protonação, que eu já falei para vocês o que é protonar, não já? Vocês lembram disso? Protonação o que é? É a retirada de um hidrogênio. Então, aqui na amina vai ocorrer a protonação, né? O pH, inclusive pH próximo de 7, acontece isso, né? Com temperaturas amenas. E aqui na carbonila vai ocorrer a desprotonação. Desprotonação. Então, esse daqui vocês não podem esquecer. Desprotonação. Isso daqui o Francis não fala, tá? Isso daqui é da parte da química mesmo. Ok? Então, desprotonação. Então, na amina ocorre a protonação. Aqui no grupo carbonilo vai ocorrer a desprotonação. Né? Então, a gente vê isso daí diretamente quando a gente vai falando das proteínas. Então, vamos para a questão. O composto que tornam parte na formação de moléculas de proteínas são quem? São os aminoácidos, né? Ó, os aminoácidos, justamente aí, a letra A de aprovados no Enem. Letra A de aprovados no Enem são os aminoácidos. Cetoácidos, não. Ácido carboxílico, não. Nem amina e nem ácido, como eu já vi em questões, dizendo que é amina e ácido. Não. No caso aí, a ligação peptídica, quando a gente estiver falando de aminoácido, propriamente dito, na sua formação. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Só apagar aqui, né? Pronto, vou apagar aqui, porque eu preciso prosseguir. Desidrogenação. Cadê? Eu acho que dar aula sentada é pior, mesmo não fica mais ruim demais ficar sentado. Aminoácidos e proteínas é o nosso próximo conteúdo aqui, ainda para prosseguir, a gente concluir. Aminoácidos e proteínas, vamos lá falar sobre aminoácidos. São compostos orgânicos de função mista, mostramos ali, né, que ele tem uma amina e tem um ácido carboxílico. Então, ele tem algumas representações. Então, elas são anfóteras. O que é isso? Eu posso dizer que os aminoácidos são o quê? Anfóteros. O que é isso, professor? Eles têm tanto a capacidade na representação aí de base quanto um ácido, não tem? Então, é uma cadeia mista por isso, que eu tenho a representação de ácido e base orgânicos, né? Então, veja, mais de 300 aminoácidos de diferente natureza, somente 20 são encontrados no organismo dos mamíferos, né? No caso, especificamente 9. Nós precisamos produzir esses 20, né? Especificamente os 9 que nós produzimos. Neles, o agrupamento amino, lembrando que esse amino é de amina, tá? Amino expressa a função amina. Então, o amino se encontra em um carbono vizinho ao grupo carboxila, sendo denominado, então, de alfa-aminoácido, não é? Ó, foi o que eu mostrei para vocês, o alfa-aminoácido. Então, vamos ver a estrutura aí, ó. O carbono é esse, mas também nós temos esse daqui, ó, alfa-carbonila, tá? Se vocês se depararem com alfa-carbonila, é o formador aqui do ácido carboxílico da amina, no caso aí, especificamente do aminoácido que você estiver trabalhando. O Rzinho que eu representei é onde vai dar a classificação do tipo de aminoácido, né? Que nós vamos ver alguns aqui que são os mais utilizados, os mais trabalhados, vamos dizer assim, né? Os mais trabalhados, que é agora, que eu vou mostrar para vocês. Temos aí, ó, esse grupo R, né, ó, o Rzinho, ele vai estar aqui todos de rosa, ó, que vocês estão vendo. É justamente que são não polares e alifáticos, a cadeia aberta, né, ó, e que eles não são polares, né? Esse R todos aqui, ó, chamada a glicina, a alanina, prolina, vanila, tem a metionina, isoleucina, leucina. Então, esses caras aí, eles não vão interagir com a água, não. Né? E são de cadeias abertas, né? Uma cadeia alifática, cadeia aberta. Então, nós temos outro aí, ó. O grupo R, não carregados, mas polares, né? Esses não carregados. Eu tenho aqui estruturas onde eu consigo fazer ligações com o hidrogênio, né? Fazendo ponte. A serina, a treonina, a cisteína já ouvi falar dela, a glutamina,
asparagina. Asparagina, eu vi o menino falando dela. Eu tô chamando o Francis de dos Anjos. Até parece um pouquinho, né? Chamando o Francis de dos Anjos todo tempo. Hoje ele entrou numa aula minha, eu chamando ele de dos Anjos. Ele, rapaz, não é dos Anjos não, Francis. Ô, rapaz, desculpa que vocês são muito parecidos. Chamando um do outro, né? E temos esses outros grupos aqui, onde o R é um aromático, né? Ó, nós temos a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Lembrando que eu não estou entrando aqui no mérito de cada um, tá? Estou mostrando só os tipos de aminoácidos que a gente tem no organismo, tá? E a representação de cada um. Esse grupo R é carregado negativamente, onde nós estamos vendo aqui a carga de carbonila, né? Ó, se fosse como é que nós chamamos? Uma desidratação. E aí nós temos o aspartato e o glutamato, né? Aspartato e glutamato são os dois representantes. E nós temos esse último aqui, não menos importante, que é de cargas positivas, né? Carregado positivamente, onde vocês estão vendo a presença de grupos nitrogenados, né? Ó, os grupos nitrogenados, eles fazem aí o que nós chamamos de protonação, já disse para vocês. Então, ele protona um dos hidrogênios, e aqui temos cargas positivas em função disso, que é a lisina. Eu conheci uma lisina, estudei com a lisina, falando sério, na universidade. Lisina e arginina e histidina. Será que a mãe dela gostava de biologia, né? Para batizar a pobre criança de lisina, não é? Já basta o meu, que é Jorge Harris, nome e sobrenome. Então, o caráter anfótero foi o que eu disse para vocês. Então, o grupo amino, ele é um caráter básico, e o grupo carboxila, caráter ácido. Não esquece disso. Grupo amino, caráter básico, grupo carboxílico, caráter ácido. Né? Então, eles reagem dessa maneira. Né? Se você for pegar, você pega um deles, né, um aminoácido aqui, você pega um deles, e vocês reagem com a base, o que vai acontecer? Vai haver aqui a transformação dessa estrutura, né, obviamente, que tem uma formação de um sal, porque houve interação aqui, né, vai liberar água, né, tá vendo, ó? Tira o hidrogênio com a hidroxila, cadê um lapisinho aqui, ó, vou pegar um lápis aqui para escrever, pronto, ó. O que acontece, ó, a hidroxila aqui vai tirar o hidrogênio e vira a água que nós temos aqui, ó. Aí produz essa estrutura, e isso quando reage um aminoácido com a base. Quando eu faço a reação do aminoácido com um ácido, né, o que vai acontecer? O nitrogênio é que vai fazer o processo de protonação. Ele tira o hidrogênio de lá, ó. Ele tirou o hidrogênio. Aqui é o que nós chamamos de ácido e base de Lewis. Lembra disso? Falamos sobre isso também. Aqui é o ácido e base de Lewis. Então, o ácido e base de Lewis, ele tá vinculado especificamente com doar pares de elétrons, né, ó. Então, vai ocorrer a doação de par de elétron com a retirada desse hidrogênio, formando aqui uma carga positiva, né, ó. Essa carga positiva está indicando que isso daqui, ó, é o ácido conjugado dessa base, né, ó. Aqui é uma base de Lewis, né, é uma base vinculada aí a ácidos e bases modernos, né, não? Então, ocorreu aí a liberação aqui desse, aqui é o ácido conjugado, aqui vai ser a base conjugada, quando nós trabalhamos diretamente com essas representações. É só para a gente relembrar um pouco sobre ácido e bases modernos. Foi conteúdo nosso de aulas anteriores, né? Apagando aqui, para não ficar essa coisa na frente, também pode sofrer autoionização. Nessa autoionização, o nitrogênio vai protonar o hidrogênio da hidroxila, né, formando a estrutura positiva, e aqui eu tenho uma ressonância entre a dupla e o oxigênio. Então, inclusive, ele fica um sinalzinho negativo depois que houve o rompimento, né? Um sinal negativo aqui, fazendo esse movimento dos elétrons, e isso indica a chamada autoionização aqui do aminoácido. Não esquecer que é capaz de ocorrer esse procedimento, tá? Então, ele fica com dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Ele é chamado de polo em função dessa autoionização. Essa autoionização. Só lembra disso, ó. Você sabe o que é pKa, não sabe? Você sabe o que é pKa? O dos Anjos deve ter falado isso para vocês, ó, que o pH, eu posso calcular o pH assim, ó, o potencial hidrogênio iônico, o dos Anjos falou isso para vocês. Ele disse para mim bem aqui, ó, ao vivo, que falou isso para vocês. O pH é igual a menos o log, aliás, perdão, o pKa, né, ó, eita dos Anjos, você falou isso daí mesmo, foi, né? Deixa eu botar bem aqui, ó, o pKa, como é que eu calculo o pKa?
pKa de qualquer elemento, no caso aí, ó, vai ser o menos o log, né, ó, só para lembrar isso para vocês que adoram logaritmo, o Leonardo me falou também, menos o log de Ka. Então, como é que eu sei que um ácido é forte? Vocês lembram disso? Como é que eu sei que um ácido é forte? Eu posso ver dois sentidos. No Ka, olha para o Ka. Se eu tenho um Ka grande, né, o valor de Ka é maior vai ser a acidez. Se o valor de Ka é menor vai ser a acidez. No pK é o contrário. O pK é o contrário do Ka, é o inverso do Ka. Então, eu vou ter uma acidez aqui acentuada se eu tenho um pKa pequeno. Né? Então, se eu tenho um pKa com um valor pequeno, se eu calculei de um pKa com um valor pequeno, eu tenho um ácido forte, né? Eu tenho uma acidez acentuada. E se esse valor do pKa for alto, for grande, aí esse ácido não é tão forte assim. Né? Então, só para a gente relembrar como é que a gente calcula aí o potencial hidrogênio iônico aí dos compostos. Então, veja aí, ó, o pKa da carbonila alfa, né, ó, está entre 1,8 e 2,5, enquanto o do grupo amino entre 8,7 e 10. Então, eu vejo que eu tenho a acidez e tenho a basicidade. Não é isso? Ó? Então, em pH fisiológico, né, tem que estar no meio, então está ali entre 7,4. A amina do alfa encontra-se protonada, por isso que ele vai lá e tira. Ele retirou e ficou positiva. Então, a carbonila encontra-se desprotonada, porque eu fiz o quê? Eu retirei o hidrogênio da carbonila. Então, tem esse processo que é chamado desse daqui, ó, espécie dipolar, que é o efeito zitseriônico. Efeito zitseriônico. Dá até para batizar aí um futuro filho de vocês como zitseriônico. Mamãe, quero lhe apresentar aqui meu namorado. Qual é o nome dele? Zitseriônico. Já pensou? Ia ser interessante, né? Zitseriônico, filho ou júnior, como seus descendentes. Que horas são? Que horas são? Falta 1 minuto, né? Que eu não parei. Vou terminar de proteína. Esse minutinho vai ser rápido. As proteínas, veja aí, a palavra proteína deriva do grego proteios, significa primeiro ou primário, né? Inclusive, nós temos estrutura primária de proteína. Trata-se de polímeros de aminoácidos com ampla função biológica, como, por exemplo, aí nós temos catalisadores bioquímicos, que é chamada amilase, né? Fazem o transporte de substâncias até as células, a hemoglobina tem um exemplo disso. Apoiam a estrutura das células, que é o colágeno, né? Que é a pele frouxa, não é isso? Auxiliam a produção hormonal, a chamada insulina, e exerce função protetora protombina, né? Chamada protombina. Então, pessoas... Deu foi certo. Eu não entendi, Baiano. Tudo bem. Acho que é o tempo, né? É o tempo, né? Enfim, e é por isso que, às vezes, existe divergência em relação aí aos veganos, porque eles não fazem o uso de proteína, né? Então, inclusive, nós podemos classificar a proteína com algumas estruturas vegetais, né? Não é à toa que eles trocam, né, a parte das carnes, enfim, né? Por alguns vegetais, que as fibras também são proteínas, para quem não sabe. Né? Os fibrosos, né? Estruturas fibrosas, e essas estruturas fibrosas nós vamos ver que é justamente na quarta estrutura de proteínas, então nós vamos ver que elas também produzem essa capacidade de formar estruturas, tá? Então, é uma informaçãozinha aí para vocês. Então, nós temos aqui, ó, a proteína, como é que ela é formada? Como é que se forma proteína? Pega 2 aminoácidos aqui, ó, e formam a condensação. Vai produzir água, né? Ó, se produz água, é condensar. Condensou, né? Ó, água, ou água feia, né? Mas tudo bem. Produziu água aqui, ó. E aí nós temos o que nós chamamos de ligação peptídica. Ligação peptídica, gente, é a formação desse grupo aqui, ó. Amida. Eu tenho grupos amina que vão reagir com as carbonilas e vão produzir amidas, tá? Então não esquece, produzir uma proteína é formação de amida. Então, se você vê a amida na reação, está ocorrendo uma ligação peptídica, tá? Ocorre aí uma ligação peptídica. Aqui é o que eu ia mostrar para vocês, mas como o áudio fica ruim, então não vale a pena, né? Então, veja as estruturas, né, das proteínas. Eu posso ter proteína que é chamada estrutura primária, né? Onde elas são lineares. Nessas estruturas lineares, só existe interação do tipo dipolo induzido, né? Porque eu vou interagir, né, a formação da ligação peptídica com outros carbonos. Então, vai haver interação linear, né? Ó,
elas ficam lineares. Então, essa interação de formar o polímero linear é justamente um tipo de interação que eu falo para vocês de polo induzido, de polo permanente, ou de polo. Não tem problema chamar de polo, a mesma coisa. Então, quando eu pego essa linear e vou esticar, eu vou formar em uma outra estrutura, que é justamente a que nós chamamos, né, dessa estrutura chamada alfa-hélice. Nessa estrutura aí de ligações peptídicas da alfa-hélice, então você vai notar que ela tem uma complexidade maior. Então, nessa complexidade, eu saio dessa linearidade, né, onde eu tenho interação do tipo de polo, e vou para uma mais intensa, que é justamente o tipo de interação que é a de ligação de hidrogênio. Então, ela vai ter uma complexidade maior, por isso que ela fica em espiral, né, em forma de hélice, que é o chamado de alfa-hélice, que é uma interação do tipo ponto de hidrogênio, que é em relação do hidrogênio e a amida, né, formada. Então, eu consigo interagir com eles, dando uma resistência e robustez nessa estrutura aí relacionada a essa proteína. Não podemos deixar de falar dessa daqui, ó, que é chamada de uma proteína de estrutura terciária, onde eu vou ter interações de alguns tipos, tá, ó. Vou ter interação aqui do tipo ligações de hidrogênio, tá vendo aqui, ó? Eu tenho ligação de hidrogênio, veja que elas são mais complexas. Eu tenho essa interação que ocorre, que eu chamo de ponte de enxofre, aquela mesma que nós vimos lá no pneu vulcanizado. Nós temos aqui também, não menos importante, mas nós temos a de polo induzido, ou de polo permanente de polo induzido, e nós temos aqui as de íon dipolo, né, onde os íons interagem, né, ó, pode haver interação, no caso aqui do grupo que ocorreu aí a protonação, tá vendo, ó, protonou, o nitrogênio protona lá da carbonila e faz aí essa produção desse sinal positivo, e nós temos aqui essa estrutura terciária. Então, lembre que eu estou falando só de ligações, né, das estruturas aparentes, ok? E essa daqui é a quaternária, que é a mais complexa delas, né, onde vocês veem as cadeias chamadas cadeia alfa e beta, né, isso, elas são bem complexas, todas elas derivadas com o que eu tenho linear, do linear vou esticando, vai formar a alfa-hélice, que mostra essa daí terciária mais complexa, e a junção de tudo vai produzir esse tipo aí de proteína, né, isso, né, esse tipo relacionado aos aminoácidos. Então, esse esquema mostra a estrutura quaternária, que é chamada de hemoglobina humana, né? A hemoglobina humana está aí representada com essa estruturazinha. Eu ia falar da desnaturação, mas já ultrapassei o meu limite, e vocês já estão estressados de ouvir falar de carboidratos e não irem consumir eles agora, né? Então, crianças, eu quero dizer para que vocês mãos à obra nessas questões, tá? Na próxima aula eu vou corrigir todas com vocês e já vou falar de proteína, de ácidos nucleicos e lipídios, rapidão, tá? E aí a gente vai concluindo os nossos conteúdos e vamos passar para as revisões. As revisões vão ser show de bola com a participação de todos vocês, tá bom? Agradeço aí a participação de todos e permaneço assim, sempre participando para que a aula possa fluir com mais... até a próxima, Brandão. Com mais informações, interatividade... É muito melhor assim, tá bom? Tchau, Chiquinha. Um abraço para todo mundo. Deixa eu botar aqui desgravando, tá? Interrompendo a gravação.